Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Sexta-feira negativa para os preços da soja em grão. Da mesma forma, a motivação que fez subir o mercado ao longo da semana está sendo apontada aí como a responsável por essa queda de hoje. Afinal de contas, o que isso pode trazer de consequências para os preços e para onde os preços podem caminhar daqui para frente. Estou falando, obviamente, do óleo, né? O óleo foi um fator importante de precificação do grão essa semana, mas parece que está encerrando aí de forma diferente. Vamos confirmar essas informações com o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, Eduardo, e nos ajude a entender a movimentação de hoje do mercado. Boa tarde, Alexander, boa tarde a todos. Realmente o óleo de soja, os óleos vegetais como um todo e os futuros do óleo de soja na Bolsa de Chicago muito voláteis nessa semana. Segunda-feira nós tivemos limite de alta, ontem limite de baixa e hoje limite de baixa de novo. Um limite de alta, dois de baixa. E essa grande volatilidade também transmitida à soja em grão. Porque no final das contas, o que dá valor à soja em grão é o farelo e é o óleo. E hoje, com essa forte queda aí do óleo de soja, limite de baixa, nós temos também um pregão negativo para a soja. Agora, o que aconteceu, Eduardo? O que mexeu com esse mercado? No começo da semana, durante a semana, era uma demanda muito forte por óleos. Mudou do dia para a noite? Bom, vamos fazer uma reprise. 2020, nós tivemos um ano de quebra de safra e redução da oferta de óleos vegetais. Começando pelo óleo de palma, o Laninha, que para nós aqui trouxe atraso de chuva, para eles muita chuva. Lá na Indonésia e Malásia, que são os dois maiores produtores e exportadores de óleo de palma do mundo. E aí chove demais, atrapalha toda a logística, colheita, que é diária, essa coisa toda. No leste europeu, nós tivemos um clima muito quente e seco em julho e agosto. E por conta disso, quebra da lavoura de girassol e quebra também na oferta de girassol, de óleo de girassol no mundo. Lembrando que essa região é a mais importante e a redução foi de 2 milhões de toneladas de óleo de girassol. Você soma tudo isso junto com uma Argentina que vai ter quebra de safra, mas o esmagamento na Argentina em 2020 já foi muito menor e a Argentina é o maior exportador de óleo de soja e de farelo também. Aí você soma tudo isso, aumento do consumo de óleos para combustível, uma demanda forte na China, e aí nós temos um prato cheio para aceleração das altas dos óleos vegetais. Até a FAO tem alertado bastante nesses últimos meses que os óleos vegetais têm sido destaque para a inflação global, tem puxado e tem se destacado, o que acaba puxando a alta dos alimentos como um todo. Então, o 2020, a gente ainda carrega um pouco desse efeito, e isso aperta os estoques globais até a próxima safra, principalmente agora do hemisfério norte. Então, a alta é explicada por causa disso. Aí você soma também, e por conta disso nós tivemos esse limite de alta nessa semana, que é a questão do programa verde do presidente americano, Joe Biden. Em 2020, os Estados Unidos já bateu recorde na produção de biodiesel, 5 milhões de toneladas. E esse número pode continuar crescendo para esse ano de 2021, 2022 até 2024, quando então o Senado americano deve discutir os detalhes da próxima fase desse programa verde e que pode trazer aumento um pouco maior ainda da produção do uso de biodiesel e também etanol de milho nos Estados Unidos. E isso acabou puxando o óleo de soja ainda mais no início dessa semana. Tá, só que hoje foi o efeito contrário. Bom, aí o que vem na carona? Aí o mercado vai digerindo. O estoque de óleo de soja nos Estados Unidos já é muito baixo, historicamente baixo para essa época do ano, visto que o processamento de soja nos Estados Unidos em outubro, novembro, dezembro, janeiro bateu recorde, 4 recordes seguidos. Era de se esperar que o estoque de óleo de soja crescesse nesse período, por causa do esmagamento maior. Mas não é isso que está acontecendo. O estoque de óleo de soja nos Estados Unidos tem caído, isso por conta do consumo maior para biodiesel. E aí abre a possibilidade de arbitragem, a importação de óleo mesmo, que está barato em outros lugares, para dentro dos Estados Unidos, visto o encarecimento de Chicago, mas também dos prêmios americanos que estão altos. E houve rumores de que a Argentina possa ter vendido 2 barcos de óleo de soja para os Estados Unidos.
Não se sabe se é para uma finalidade de biodiesel ou se é para uma finalidade, por exemplo, de óleo refinado. Mas isso acaba trazendo um peso nesse momento para as cotações do óleo de soja na Bolsa de Chicago. E respinga, obviamente, no grão, então. Exatamente. Também corre por fora o seguinte, a Argentina era um grande exportador, era o maior, na verdade, exportador de biodiesel para os Estados Unidos. Era uma via dupla. Os Estados Unidos era o maior importador da Argentina e a Argentina o maior exportador para os Estados Unidos. No caso, 2017 chegou a 1.500.000 toneladas. E aí o Trump colocou um fim nessa história, nessa festa, vamos dizer assim, porque há um subsídio de $1 por galão para a produção de biodiesel e, claro, o Trump justificando que, poxa, estou aqui, né, o governo americano, o povo americano subsidiando a produção para que as refinarias importem o biodiesel da Argentina, incentivando a produção lá na Argentina e não nos Estados Unidos. Então ele subiu a tarifa de importação, alegando dumping, e aí acabou com a festa. De julho para frente, de 2017 mesmo, já acabou com as importações de biodiesel da Argentina. E agora, quando o Biden ganhou, a Argentina já pediu, em dezembro mesmo, para que se estude a redução dessas tarifas, e agora, se for aprovado esse programa verde com aumento do uso de biodiesel dentro dos Estados Unidos, vai ser inevitável. Os Estados Unidos não vai ter condições de suprir ao aumento da produção de biodiesel e vai precisar desse biodiesel importado. Então isso pode acontecer e aí seria um balde de água fria para os Estados Unidos que, se não houvesse essa questão da importação, teria um aumento do consumo de óleo de soja e um aumento também do consumo de soja por tabela, porque soja precisaria ser esmagada para isso. Então é esse cenário que a gente vai ver daqui para frente, que vai mexer com o óleo e vai mexer também com a soja. Mais uma vez, é o mercado se antecipando a um fato, certo, Eduardo? Sim. Qual o potencial que esse fato tem de continuar pressionando as cotações da soja? Olha, o dado que o óleo de soja nos Estados Unidos, o estoque está muito baixo, eu acredito que não tem espaço para muita queda, não. Até a próxima temporada americana, quando daí vai entrar soja nova, aí muda o jogo. Mas os Estados Unidos já não tem mais soja, e o estoque de óleo já, como eu falei no início, já está historicamente baixo para essa época do ano. Não tem, o fundamento mostra para nós que o óleo de soja tem que continuar caro. Muito bem. Então, tecnicamente, essa pressão que a gente viu hoje talvez não se repita, ou pode se repetir, mas não de uma forma muito intensa mais. Eu diria que foi uma baita correção essa semana. Então, acho que para por aí. Legal. E o que vem agora, Eduardo? O que a gente precisa ficar atento? Bom, semana que vem, né? Semana que vem, baita semana. Temos aí 2 números super importantes. Um deles é o estoque trimestral americano dos grãos, 1º de março. Muito importante porque marca a metade da temporada. O meio da temporada, ou seja, quanto de estoque que os Estados Unidos têm dos grãos para o restante da temporada. Então, esse ponto é super importante e que vai determinar também, vai acabar mexendo com os preços. Mas o número mais importante ainda é a intenção de plantio. Tudo isso sai na quarta-feira. E aí o mercado vai ficar muito atento a essa data. E aí vai ter muita especulação. Já olhando as estimativas, a gente já vê que o intervalo das estimativas é bastante amplo, em termos aí de soja e de milho. O algodão um pouco menos, mas soja e milho, principalmente o milho, o intervalo das estimativas são bastante amplo, então vai ter bastante volatilidade. Esses são os 2 números para a semana que vem, sem dúvida nenhuma, muito importantes. Mas esses números já vinham sendo divulgados desde fevereiro. Pode haver alguma grande mudança aí? Sim, porque lá fevereiro é o fórum do USDA, que é um modelo matemático econômico. Agora é a pesquisa com o produtor. Então, realmente é o que o produtor reportou por e-mail ou telefone, através de uma pesquisa feita pelo USDA, contando o que o produtor pretende plantar. Então, agora é realmente uma pesquisa com quem vai meter a mão na massa, que é o produtor. Pode mudar bastante. Como geralmente muda, tá? Mas hoje, por exemplo, porque o que havia era
um crescimento bastante substancial para a soja, né, para a área de soja, e um crescimento, sim, mais tímido aí para a área de milho. A ponto de inverter esse quadro? Minha aposta, minha estimativa, Eduardo, não estou nem falando o nome da Greenvest. O ponto é o seguinte, eu acredito que primeiro, o preço é bom para os dois, mas o ponto que, no histórico de 30 anos, o ponto que mais é determinante para essa intenção de plantio, e não só agora, nessa pesquisa dessa semana, mas também na primeira revisão, que deve acontecer lá em junho, é o clima. Então, se o clima é bom em abril e maio, tanto em termos de temperatura, como em termos de chuva e água no solo, o produtor americano ele toma a sua decisão e podendo mudar bastante em relação ao fórum. E nesse ano começou a chover já antes e a temperatura já está mais alta do que o normal, um pouquinho mais. O que já também mostra para o produtor americano que a temperatura do solo também vai estar um pouco mais alta do que o normal. E isso é uma condição muito boa. Está chovendo, temperatura um pouquinho mais alta. Para o milho seria muito bom, porque daí o produtor americano consegue plantar 100% do que ele pretende plantar de milho na janela ideal, onde ele vai ter 100% do potencial da semente dele. Nesse ponto, eu acredito que a gente pode ter uma área maior do que do fórum para o milho e possivelmente, dependendo desse tamanho, desse incremento da área de milho, podemos até ter uma redução na área de soja em relação à expectativa do fórum. Minha aposta é mais milho, menos soja. Isso porque a gente está levando em conta a questão agronômica nesse momento, né? Preços para ambos estão satisfatórios? Bastante satisfatórios. O preço mínimo para cálculo da receita de renda, da seguro de renda do produtor americano, que foi calculado lá em fevereiro, pela média dos fechamentos dos contratos futuros na Bolsa de Chicago, novembro para soja e dezembro para o milho, é bem maior do que no ano passado. Então, mas nesse ponto ele é bom para os dois. Muito bom. Agora, o Eduardo, como é que fica a questão do Brasil? O que tem de novidade por aqui? Enfim, como é que o produtor brasileiro tem que se comportar? Eu pergunto isso porque, até onde a gente observou, até onde a gente acompanhou, a China estava devagar na demanda, principalmente pela soja brasileira, ou pelos contratos novos da soja brasileira. Mudou essa situação? Não. China está bem devagar ainda, os prêmios aqui no Brasil não esboçam reação, mostra que realmente a China tem pouco apetite por soja, por compras novas, então isso é muito negativo para nós. Está carregando o que foi comprado antes, e isso está indo rápido. Agora, novas compras está devagar. E aí destaque aqui para o Brasil, já no início agora do mês de abril, é o nosso programa do biodiesel. No último leilão, o preço do biodiesel ficou muito baixo e o preço do óleo continuou subindo. E essa diferença hoje é bastante grande. Para quem não tem um esmagamento, a originação da soja, essa situação ela penaliza muito. E aí, para esse próximo leilão, temos que ver como é que vai ficar o preço do biodiesel em relação ao preço do óleo degomado no mercado hoje, que está sendo balizado pela exportação, dado que o preço internacional está bem elevado. Hoje vale muito mais a pena exportar esse óleo do que produzir o biodiesel. E aí isso pode comprometer, se o preço não subir do biodiesel, pode comprometer o tamanho do programa de biodiesel no Brasil. Então esse ponto é importante aí no calendário brasileiro agora nesse início de abril. Nós temos, então, dois fatores para prestar atenção em relação à demanda aqui no mercado interno, que é essa questão da China, se eles vão ou não avançar com as compras, e essa questão do biodiesel em relação ao valor do óleo. Você acha que o óleo não cai, o valor do óleo não cai, para compensar aí e justificar um aumento no esmagamento na produção para biodiesel? Olha, esse primeiro semestre realmente é complicado, porque, como eu falei, o estoque global está apertado. Até o segundo semestre, quando daí deve sim aumentar a área da canola, lá no Canadá, que é o maior exportador de óleo de canola do mundo, e do próprio grão da canola. Girassol deve aumentar, a palma deve aumentar, também óleo de palma deve aumentar a produção, e a própria área americana crescendo, vai ter aumento e esmagamento também. Aí pode mudar.
mas até essa safra do hemisfério norte entrar, não temos grandes mudanças. Então, realmente, o preço do óleo no mercado internacional deve seguir alto pelos próximos meses. E isso não muda muito. Tem que subir o biodiesel. Aí depende de outros fatores. Muito bem. E essa relação do atraso das compras da China, o que isso pode impactar nos preços? Bom, já vem impactando bastante, que é nos prêmios muito negativos, como a gente já vinha conversando já desde o ano passado para cá. Tomar muito cuidado com essa demanda, com a questão das zoonoses e, por enquanto, a demanda interna na China para rações e também para o farelo está bem devagar ainda. Se a gente acompanhar os estoques de farelo na China, continuam muito altos, mesmo com queda no esmagamento. Isso não é um sinal bom. Então, até que se inverta essa tendência e aí os estoques de farelo na China comecem a cair, para que gere mais confiança para a indústria de que lá na frente pode ser que eles tenham margem positiva para daí disparar compras agora para a soja brasileira. Então, enquanto isso não mudar, fica difícil ver uma reversão disso. Muito bem. Então, tem aí um cuidado também com essa questão das compras chinesas e esse atraso nas compras pode coincidir com a chegada da safra americana, pode tornar a exportação brasileira mais difícil no segundo semestre, Eduardo? Tem esse risco? Pode sim. Se o Brasil, com a China não comprando tanta soja para, por exemplo, embarque maio, junho, julho, agosto, em algum momento ela vai ter que vir comprar isso. E aí isso pode gerar um pouco mais de saldo, de sobra de soja brasileira para o segundo semestre, o que não aconteceu no ano passado. Se a gente olhar os números do ano passado, até agosto, nós embarcamos 90% do nosso programa todo de mais de 83 milhões de toneladas, até final de agosto. Quer dizer, faltou só um tiquinho de soja para embarcar durante a safra americana. Quer dizer, aí os nossos preços já eram extremamente caros. Lembrando que até a gente comprou um barco de soja lá dos Estados Unidos em função dessa grande diferença. Só que para esse ano parece que a gente não vai ter esse mesmo cenário. Então a gente pode ter mais soja, visto que também a safra é maior e a China está devagar agora, podemos ter mais soja durante o segundo semestre, o que daí concorreria com o programa americano. E aí seria ruim para Chicago, porque no momento em que o mercado virar o foco da produção para a demanda, aí vai achar a China comprando ainda soja ou carregando soja aqui no Brasil. Aquela estratégia que a gente conversou da última vez de não carregar estoque e participar do mercado futuro através das opções está válida, então, ainda? Ainda, exatamente. Essa é a melhor estratégia hoje, porque visto que, claro que o câmbio é um fator à parte e falar de câmbio hoje precisa ser um analista político muito bom, o que eu não sou. Então, realmente o câmbio é um fator à parte. Agora, se a gente olha o tripé da formação da soja em dólar, é Chicago que promete mais emoção, mais altas, durante o plantio americano. Então, a operação caixa é válida. Valeu. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Eduardo. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos e bom final de semana. E vamos acompanhar semana que vem. Muita emoção. Pois é. Dois números importantes aí para serem acompanhados e verificados. Vamos ver como é que eles vão impactar o mercado. Abraço, Eduardo. Até a próxima. Abraço a todos. Está aí, portanto, Eduardo Vanin aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo aí informações importantes, portanto, sobre o mercado, a situação, as condições de comercialização e as possibilidades de precificação aí nesse mercado. Muito bem, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, na tela você vai ver aí, portanto, os números de hoje. No caso da soja, uma queda importante para o vencimento maio, 14 dólares por bushel foi o fechamento, 13 pontos mais 75 de baixa. Para julho, 13 dólares e 91 centos por bushel, uma queda de 13 pontos mais 25. O setembro, 12 dólares e 57 centos por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75. O novembro, 12 dólares e 7 centos por bushel, uma queda de 7 pontos e meio. Esses são os números da soja. Vamos ver agora o milho. Milho encerrando de forma positiva. Olha aí o mais, 5 dólares e 52 centos por bushel,
6 pontos de alta. Julho, 5 dólares e 35 centos por bushel, 3,25 de alta. Setembro subiu menos, um pontinho, mas fechou a 4 dólares e 83 centos por bushel. Dezembro, 4 dólares e 66 centos por bushel, um ponto de alta. E para finalizar, vamos ver o trigo. Muito bem, trigo positivo também, mas com ganhos bem limitados. Maio, 6 dólares e 13 centos por bushel, subiu menos de 1%, a mesma alta para julho, que fechou a 6 dólares e 9 centos por bushel. Setembro, 6 dólares e 10 centos por bushel, meio ponto de alta. Dezembro, 6 dólares e 16 centos por bushel, 0,75 de alta também. Muito bem, são os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.